contra o Panamá, tá? Dos reservas, o Paquetá foi o que mais impressionou o Carlo Ancelotti. Isso foi informação que eu recebi de pessoas que estão lá dentro da CBF, e o Paquetá ganhou muita força para brigar por uma vaga de titular na seleção brasileira. Hoje, o reserva que tem mais chances de se tornar titular na seleção brasileira é o Paquetá. Por quê, pilhado? Se o Danilo também foi muito bem, eu perguntei isso, inclusive, e o Danilo também foi aí avaliado muito positivamente, mas o que eles enxergam é que o Paquetá, ele dá mais dinâmica para o time. Tem mais a ver com a qualidade de jogo ali da seleção brasileira. Então, o Paquetá ganha muita força para se tornar titular da seleção. E se for o titular, outra coisa que eu apurei é que se o Paquetá ganhar a vaga, não seria como volante, tá? No lugar ali do Casimiro ou do Bruno Guimarães. Seria no lugar de um dos atacantes da seleção brasileira. Eu acho, provavelmente, que seria o Luiz Henrique, né? Que perderia um pouco desse espaço, até porque o Rafinha caiu muito de rendimento, jogando às vezes mais centralizado. Eu acho que o Ancelotti deve ter percebido que ele não pode tirar Rafinha e Vinícius Júnior das suas posições, né, originais, ali onde eles bombam no Barcelona e no Real Madrid. E no caso do Paquetá, é pura opinião, tá, Pilhado? Não tive informação nenhuma, nada. Eu acho que o Paquetá é um jogador de um nível muito alto e que ele cabe perfeitamente na seleção. Ele muda ritmo de jogo, ele consegue ter experiência de uma Copa do Mundo. Acho que ele cobre melhor ali o setor de meio campo e acho que sairá o Luiz Henrique. Não vejo a menor possibilidade de mexer em outra posição. É o Luiz Henrique, né? Não consigo mais. Os outros todos estão bem entrosadinhos. O Rafinha e o Vinícius é pelo nome, né? E o Matheus Cunha pela maneira como ele tem jogado, tem sido um dos jogadores mais regulares da seleção. Então, para mim, sairia o Luiz Henrique e entraria o Paquetá, e aí você coloca o Rafinha de um lado, o Vinícius do outro, e você tem ali o time composto com a chegada do Matheus Cunha, do Paquetá, de quem sair do meio para ele, e ele abre meio esse espaço para entrar. Mas é pura opinião, mas eu acho que o time do Brasil ficaria mais consistente e com mais criatividade com a eventual entrada do Paquetá. Eu gosto muito da ideia, acho que é um jogador de um nível muito alto para ficar no banco de reserva. Claro, vai ser uma opção também que pode entrar a qualquer momento, mas no meu time o Paquetá jogaria tranquilamente. E ele jogou bem mesmo. O Paquetá é um jogador muito bom, ele é dinâmico, né? Ele é um cara que pode fazer várias funções, versátil também. Então, e ele tá acostumado a jogar com a camisa da seleção, né? O Paquetá já tá na seleção há bastante tempo. Ele foi convocado pela primeira vez na primeira lista após a Copa do Mundo de 2018. E desde então ele é um cara muito frequente na seleção brasileira. Pro jogo com o Egito, é um jogo que o Ancelotti vai fazer algumas mudanças. Ele deixou isso claro na coletiva pós-jogo. E é o momento mesmo dele fazer mudanças, porque até agora ele não tem um time titular, né? Eu acho errado quando eu ouço que ele vai mexer no time, assim como se ele tivesse um time titular definido, consolidado, e não tem. E não tem por causa de circunstâncias, porque o trabalho foi curto, porque teve muitas lesões, ele não conseguiu em nenhum momento dar uma sequência para um time. Então ele está buscando ainda, e pode ser que durante a Copa ele continue buscando um time titular, e a Copa é um torneio que pode ser que você se acerte no meio da Copa, você comece mal, você faz mudanças, troca, tenta, testa, e no meio da Copa você acerta, você faz 2, 3 mudanças, acerta o time, embala no mata-mata e pode chegar longe. Aconteceu mais ou menos isso com a Argentina em 2022, bem que a Argentina vinha de um ciclo muito bom, de 18 para 22, a Argentina ficou mais de 30 jogos sem perder, até perder para a Arábia Saudita na estreia da Copa, mas a Argentina, ela perdeu, ela tinha um time titular que ela foi perdendo. O Lo Celso se machucou antes da Copa, aí teve uma queda de produção do Lautaro, teve do Paredes, e aí durante a Copa foi mexendo, entrou Enzo Fernandes, entrou Julián Álvares, entrou McAllister, e acertou um time que acabou conseguindo fazer uma bela Copa e foi campeão. Então acho que também durante a Copa vão continuar tendo mudanças, se o time não se acertar logo de cara. Acho que está aberto, não existe um time titular, porque não deu para fazer um time titular, não deu para definir um time, e o Paquetá deve aparecer no jogo de sábado, para observar como ele vai se comportar com esses jogadores. A entrada dele, eventualmente no lugar do Luiz Henrique, vai mudar o posicionamento de alguns jogadores, como o time vai se adaptar a isso, provavelmente imaginando que pudesse sair Luiz Henrique e entrar Paquetá. O Rafinha provavelmente vai pro lado direito, eu imagino isso, onde ele jogou bastante tempo. Hoje no Barcelona ele joga mais na esquerda porque tem o Yamal na direita, mas ele pode jogar no lado direito onde ele jogou a Copa de 22. Vinícius com a bola pela esquerda, sem a bola, mas solto por dentro. Quem vai abrir, quem vai fechar o lado esquerdo sem a bola? O Paquetá ou o Matheus Cunha? Aí o Matheus Cunha, ele será mais centroavante ou ele jogará atrás do Vinícius? Aí são coisas que a gente vai ver se de fato ele fizer essa alteração. Mas eu imagino que terá mudanças, não só na zaga, com a volta do Marquinhos e também do Gabriel Magalhães, mas também mudanças no meio campo ali com o Paquetá, ou o próprio Danilo também pode ser observado, mas eu acho que o Danilo disputaria mais com o Bruno Guimarães, como um volante que infiltra mais, né? O Danilo não é um articulador, mas como um segundo volante que entra na área para finalizar.
E ele pode observar também, mas alguma mudança do meio para frente, para ver se melhora o funcionamento ali do meio para frente, acho que ele vai fazer sim para o jogo com o Egito. E o Paquetá tem essa grande possibilidade de ser titular no final de semana para observar, para ver como o time se comporta com essa mudança.